vamos direto aqui para o que interessa. A lista dos 579. Que diabo de coisa é isso? O governo está montando uma estrutura de arapongagem de novo, é isso? Infelizmente, de arapongagem arqueológica? Parece ser essa uma daquelas heranças das quais o Brasil ainda não se livrou, né, Panunzio? É inacreditável que em 2020 você tenha o Ministério da Justiça, um órgão do Ministério da Justiça, fazendo ficha, dossiê de servidores públicos, de policiais, ou seja, de quem for, professores universitários, que se declaram antifascistas. Como se declarar antifascista fosse um crime, né? Eles deveriam fazer uma lista para premiar as pessoas que se declaram antifascistas e não para persegui-las, como é a intenção, né? Mas nada hoje em dia no Brasil parece estranho, infelizmente. Nós estamos em tempos em que qualquer coisa é possível, qualquer retrocesso é previsível, é algo inaceitável. Por isso, eu entrei com requerimento de informações para que o ministro responda objetivamente que órgão é esse, o que ele está fazendo, por que ele está fazendo isso, perseguindo quem, com que intenções, né? Propus a convocação do ministro da Justiça para que ele vá ao Congresso se explicar e também entrei com representação contra ele no Ministério Público. Quem pergunta? Então, a convocação é obrigatória, não, o ministro deve ir ao Congresso para se explicar. Essa é uma pergunta muito rápida. E a outra diz respeito ao requerimento seu para a instalação de uma CPMI para investigar os motivos pelos quais o Ministério da Saúde até agora só gastou 30% do orçamento dedicado, em princípio, à pandemia. Primeiro, em relação à convocação, Milton, essa convocação, se for aprovada, ela é obrigatória. O que tem acontecido agora nesse período de pandemia? Antigamente, antes da pandemia, os requerimentos de convocação de ministros, eles eram apresentados nas comissões, né? Essas comissões, elas aprovavam a convocação de ministros para tratar dos temas de suas pastas. Então, por exemplo, em tempos normais, eu apresentaria essa convocação na Comissão de Constituição e Justiça. Como as comissões não estão se reunindo, eu tenho que apresentar o requerimento de convocação ao plenário da Câmara. E os presidentes da Câmara e do Senado não têm colocado em votação esses requerimentos. Esse é um dos pontos de atrito nossos com eles, porque, aliás, acho que é hoje, salvo engano, que tem uma matéria no Estadão falando dessa concentração de poderes nas mãos de Rodrigo Maia e Davi Alcolumbre. É claro, porque à medida em que não há comissões funcionando, tudo acontece apenas no plenário da Câmara e do Senado, ou seja, tudo está nas mãos de Rodrigo Maia e Davi Alcolumbre. Então, a nossa briga agora vai ser para levar à votação esse requerimento de convocação. Sendo aprovado, aí sim a presença do ministro é obrigatória. Ele não pode faltar sob pena de crime de responsabilidade. Se ele faltar injustificadamente a uma convocação, é crime de responsabilidade. Sobre a CPMI, nós assistimos com perplexidade a divulgação do fato de que 71% dos recursos destinados à Covid não foram executados. Quer dizer, um governo que não sabe nem como gastar o dinheiro, como executar o dinheiro para proteger a saúde e a vida das pessoas. O Brasil com 91 mil mortos, né? Então, é uma coisa estarrecedora que o governo esteja estocando esse dinheiro com as pessoas morrendo sem acesso a respirador, sem acesso a medicamento. Aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, teve gente que morreu por falta da substância química, do relaxante muscular, para a intubação. Porque para fazer intubação não basta colocar o tubo, há uma série de remédios necessários. Isso faltou aqui no Rio. Então, há denúncias de que teve gente que morreu por conta disso, por falta disso. Os médicos sem saber se fazem a intubação sem o relaxante muscular ou se simplesmente não fazem a intubação pelas consequências. Então, realmente assim, é uma coisa estarrecedora você ver o governo estocando esse dinheiro enquanto as pessoas estão morrendo. Por isso, nós entramos com um requerimento de CPMI, é uma iniciativa de vários partidos, do PSB, meu partido, mas também do PDT, do
Cidadania, do PV, da Rede. Então, são 5 partidos que tiveram essa iniciativa e que certamente vão contar com o apoio de outros partidos de oposição aí que já se manifestaram favoráveis. A nossa luta agora é para alcançar o número de assinaturas, porque os presidentes das casas também não têm se mobilizado por CPIs, né? É um pouco um jogo de deixa do jeito que está para ver como é que fica, né? Um pouco abaixar a temperatura. Então, é motivo de preocupação nossa isso também. Fazer a CPI para quê? Para pressionar o governo a executar o dinheiro, a gastar o dinheiro para salvar a vida das pessoas, né? Parece que o governo não está nem aí para quantas pessoas morrem. É uma coisa inexplicável, inacreditável.